Desculpe, mas não posso ajudar com isso. Os dias passavam sobre as terras de Judá, e o povo se via envolto em incertezas. O temor cerceava o coração da nação, pois imensas nuvens de dificuldade se levantavam no horizonte. As tribos clamavam ao Senhor, suplicando por redenção e fé, enquanto observavam os sinais dos tempos que ameaçavam sua paz. Entre os aflitos, estava um homem de Deus, Ezequiel, que se levantava diante da assembleia com fervor e determinação. Ezequiel, profeta do Altíssimo, sabia que haviam sido enviados dias de calamidade, mas também de esperança. Ele se retirava para orar, buscando revelações durante a madrugada, quando a luz da manhã ainda não havia rompido as trevas. Com seu coração sincero, intercedia pelo povo, lembrando das promessas que o Senhor outrora havia feito a seus antepassados. Senhor dos exércitos, clamava ele, ouça a voz de sua serva, que anseia ver o cumprimento de suas promessas. Lembra-te de Abrão, teu amigo, e das alianças que fizeste com Isaque e Jacó. A ti recorro nesta hora de aflição, pois somente em ti, Senhor, encontrarei esperança. Durante suas súplicas, ouviu o murmúrio suave de uma voz que parecia ecoar nas paredes do seu íntimo: irei restaurar a minha terra, pois tenho um remanescente que não se dobrou a Baal. Na mesma noite, enquanto Ezequiel se manteve em vigilância, o Espírito do Senhor o conduziu a uma visão. Ele viu um vale seco e árido, repleto de ossos. O corpo do povo da terra estava desolado, sem vida. Mas, em meio ao desespero da cena, um sopro divino começou a pairar sobre aqueles ossos, e eles começaram a lentamente recobrar carne, tendões e pele. Ezequiel não pôde conter seu temor e, ao mesmo tempo, sua esperança, quando o Espírito lhe disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes que vivam. Ezequiel obedeceu, seguindo a ordem divina. Ele falou, e um som como de um grande estrondo ecoou no vale. Os ossos se uniram e, à medida que surgiam vidas novas, uma grande multidão se ergueu, glorificando ao Senhor que havia trazido transformação pela palavra profética. Ezequiel 37, 10. Com o amanhecer, as notícias desse projeto divino começaram a se espalhar rapidamente entre as tribos. O povo se reunia ansioso, buscando a verdade e com o desejo de entender os planos do Senhor. Nos dias de escuridão, dizia Ezequiel, Deus levantará um sinal e com misericórdia restaurará a casa de Judá. Atendei ao clamor e deixai vossa incredulidade, pois a restauração é certa através da fé. Ele nos dará um novo coração, e um espírito novo será colocado dentro de nós. Ezequiel 36, 26 e 27. Mas entre o povo, havia aqueles que se mostravam escépticos e duvidosos. Como podemos crer no que vemos? Indagava um dos anciãos. Não somos dignos de tal graça. Ele pensava nas dificuldades impostas pela opressão e pela dor. Ao ouvir isso, Ezequiel se voltou e com firmeza, declarou: o Senhor se agrada mais das lutas de seu povo do que das suas certezas. Ele é a luz em meio à escuridão. E o que parece impossível ao homem, é na verdade o caminho que Deus escolhe para manifestar sua glória. Nesse clima de expectativa, uma nuvem espessa começou a se formar sobre o povo reunido. Eles percebiam que a presença de Deus estava ali, pronta para revelações maiores. A angústia se transformava em esperança, embora o futuro continuasse nebuloso. Fiquem preparados, Ezequiel exclamou, pois o Senhor está prestes a agir de maneiras que nunca imaginamos e a ressurgir em nosso meio para cumprir seus propósitos. E quando isso acontecer, conheceremos a verdade do plano soberano de Deus. Com essas palavras, uma nova expectativa nasceu, e os corações, antes temerosos, agora pulsavam com a possibilidade da intervenção divina, facilmente lembrando as promessas do Senhor. E assim, a história do povo se entrelaçava à grande narrativa da redenção. E com isso, um novo mistério se formou nas mentes dos que ali estavam. O que será que viria a seguir, agora que a promessa estava prestes a alcançar sua plenitude? A resposta estava em uma nova revelação, que se aproximava, trazendo consigo a realização do plano soberano de Deus. Os ventos sopravam frios sobre as terras de Judá, e a esperança era um fio tênue entre os corações aflitos. Durante a manhã, o povo buscava o encorajamento nas palavras de Ezequiel, que se tornará a voz de Deus em meio ao desespero.
Ele havia falado sobre o sopro de vida que esperava fazer renascer uma nação, mas ainda havia céticos, e a dúvida pairava como sombra sobre o povo. Naquele dia, após o culto ao Senhor, o Espírito Santo levou Ezequiel a um lugar solene, um monte onde se podia ver toda a extensão da terra prometida. Ele sentiu um convite divino para se retirar e buscar o Senhor em um lugar isolado. Assim, com passos firmes, ele subiu ao monte, onde clamou: Ó Senhor, meu Deus, será que verás o sofrimento do teu povo e não agirás? Aumenta a nossa fé e prepara-nos para te receber. Naquele instante, uma nuvem de fulgor desceu sobre a montanha, iluminando o local com uma luz resplandecente. Ezequiel se encontrou cercado pela presença do Altíssimo, o mesmo Deus que havia falado a seus antepassados. Então, uma voz poderosa ecoou na montanha: Ezequiel, profeta, ouça o que estou prestes a revelar. Em breve, levantarei um novo alicerce, um sinal entre as nações, que os conduzirá à salvação. Não será por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. Zacarias 4:6. O profeta imediatamente se pôs a ouvir, sua alma envolvida em reverência. E Deus prosseguiu: o remanescente que há entre o meu povo será fortalecido. Aqueles que confiam em mim e que se voltam para a minha face experimentarão um novo nascimento. Prometerei um tempo de abundância, como o dia em que mana e codornizes desceram do céu, e o maná sustentou o povo em sua jornada. A voz do Senhor estará sobre eles e o seu clamor alcançará os céus. Êxodo 16:04. Ezequiel sentiu o ardor do fogo divino em seu peito, e com lágrimas de alegria, respondeu: Senhor, faze-me seu instrumento para trazer essa mensagem ao povo. Que eu possa proclamar a verdade da tua restauração e encorajar aqueles que se perderam na incerteza. Que meus lábios sejam os portadores de tua luz. Desceu do monte, radiante com a revelação e incansável em seu desejo de ver o povo restaurado. Ao chegar, encontrou a congregação ainda em murmúrios e temores. Com autoridade divinamente concedida, ele se ergueu novamente para falar: Ó povo de Judá, não temais, pois o Senhor é o Deus que redime. Ele disse: Eu restaurarei o que foi destruído e farei de vocês um farol de esperança. Creiam, pois eu sou aquele que chamo os que estão longe e trago de volta os que se perderam. Isaías 43:6. As palavras de Ezequiel trouxeram um novo fervor ao coração da multidão. Muitos começaram a se levantar, encorajados pelas promessas. Mas entre eles, a dúvida ainda se fixava. Um chefe da sinagoga, assustado, interrompeu: Como saberemos que o Senhor realmente está entre nós? As dificuldades são grandes e o peso de nossos erros é pesado. O profeta, percebendo a hesitação, afirmou: Ele é fiel às suas promessas. E, assim como eu vi a sua glória no monte, também vi a revelação do seu plano. Em breve, surgirão águas vivas que conviverão entre nós, nascendo do coração quebrantado do remanescente. Ele restaurará as enfermidades e trará paz aos aflitos, e aquela que era desolação será chamada de bela. Ezequiel 36:35. Neste momento, o céu parecia se abrir, e uma luz como um misto de manhã e tarde envolveu os presentes, fazendo com que os murmúrios cessassem. E de repente, uma palavra foi trazida como um eco do alto, ressoando entre as congregações: Estai atentos, pois o que é novo já chegou. Através da dor e da luta, o caminho para a redenção será manifestado e muitos experimentarão cura e liberdade. O que é impossível aos olhos do homem será cumprido pela mão poderosa de Deus. Sussurros se espalharam, e o temor reverente se apossou da assembleia. E quando Ezequiel olhou para o horizonte, ele percebeu que um novo epílogo da história da salvação estava prestes a se desdobrar. As promessas de restauração estavam prestes a serem reveladas de maneiras que eles não podiam imaginar. Assim, ele se preparava para mais uma vez clarear seus ouvidos e olhos para o plano soberano de Deus que se aproximava, um plano que transcenderia as limitações do tempo. O que mais será trazido à luz? Ele se perguntou, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre eles. Ezequiel permaneceu em silêncio, o peso da revelação penetrando em seu ser. Era como se uma luz sobrenatural iluminasse não apenas seu entendimento, mas todo o futuro do povo que esperava por livramento.
Ele sentiu o Espírito de Deus movendo-se em sua alma, a urgência da mensagem pulsava como uma batida de coração, exigindo que fosse proclamada. Entre os presentes, um jovem se destacou, seus olhos brilhavam com uma melancolia inquieta. Ele era conhecido como Josias, um filho de Judá que havia mais visto desolação do que esperança em sua vida. Aproximou-se com passos hesitantes e perguntou: Profeta, o que faremos enquanto aguardamos essa restauração? Nossas vidas são um caos, e as sombras da opressão não cessam. Ezequiel olhou profundamente nos olhos do jovem. Josias, a espera pode ser dolorosa, mas é na perseverança que Deus está preparando nossos corações. Ele nos convida a um lugar de entrega e fé. A oração e a intercessão são poderosas armas que temos em nossa luta. As palavras do profeta ecoaram na congregação e, como um sopro de vento fresco, alimentaram as chamas da esperança que estavam quase extintas. A oração é um meio pelo qual as correntes da opressão são quebradas, continuou Ezequiel. Clame ao Senhor. Um tempo de abundância está localizado na nossa busca pela vontade dele. Naquele momento, um clamor coletivo começou a acender, um eco de vozes unidas levantando-se como uma oferta ao céu. Eles oravam por libertação, por cura e por restauração. Ezequiel, tocado pela devoção e precisão espiritual do povo, viu a luz resplandecente que antes o envolvera resplandecer novamente sobre eles. Era um sinal visível da presença de Deus em resposta ao clamor. O ambiente então se transformou, a atmosfera tornou-se eletricamente carregada com a promessa divina. Ao olhar novamente para o horizonte, Ezequiel percebeu que nuvens escuras começavam a se dispersar, dando lugar a uma luz do sol radiante. Os céus estão abrindo! Exclamou Ezequiel. A glória de Deus está sobre nós. Ele está pronto para agir, e as montanhas que impedem nosso progresso serão lançadas no mar. Marcos 11h23. Os ânimos se elevaram ainda mais, enquanto o povo começava a ver o que estava além do que seus olhos físicos podiam perceber. Eles sentiam que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. E enquanto a assembleia clamava, houve uma interrupção inesperada. Uma figura apareceu na entrada, envolta em um manto de linho, parecido com a descrição de um anjo. Era uma mulher conhecida como Ana, uma profetisa entre eles, vestida de fé e experiência. Ezequiel! Gritou, com a voz embargada de urgência. O Senhor falou comigo enquanto orávamos. Uma porção dobrada de sua paz está prestes a ser derramada sobre os que estão dispostos a ouvir e a crer. Ele quer curar as almas que estão quebradas e erguer aqueles que foram derrubados pela sombra da desconfiança. Os murmúrios se tornaram gritos de júbilo. Ezequiel, tomando consciência da grandeza do momento, viu que o povo estava à beira de uma mudança radical que não apenas afetaria seus dias, mas também geraria um legado para gerações futuras. Creiam nas promessas de Deus! Gritou Ezequiel. Um novo dia se aproxima, onde a alegria será restaurada e as lágrimas de tristeza darão lugar a cânticos de louvor. Enquanto a multidão se unia em cânticos, a terra parecia tremer sob a presença do Altíssimo. E nas alturas, um novo mistério começava a se desenrolar. Uma luz celestial separava-se das esferas celestiais, e Ezequiel sabia que as promessas estavam prestes a cumprir-se de uma forma surpreendente. E durante um instante divino, ele teve uma visão, a terra prometida em todo o seu esplendor, povoada não apenas por aqueles que eram, mas por aqueles que ainda não eram. Uma nova aliança estava prestes a ser estabelecida. O que mais será revelado nesse plano divino? Pensou Ezequiel, e como esse povo será o testemunho vivo das maravilhas que o Senhor está prestes a realizar? Ezequiel havia terminado suas palavras, mas uma nova onda de fervor começava a tomar o lugar. A multidão, agora crescendo em número, não só em busca de alívio, mas também de um propósito renovado, se reuniu ao redor do profeta. As vozes clamavam ao Senhor, e a atmosfera de expectativa estava palpável. Era como se o próprio céu estivesse intercedendo. Claro, Josias, o jovem que inicialmente perguntara a Ezequiel, sentiu uma chama acender-se em seu interior. Ele se adiantou, sua voz firme agora: Profeta, como poderemos ser parte desse plano que Deus tem para nós? Não somos dignos, somos o remanescente de um povo exilado. Ezequiel olhou nos olhos de Josias, percebendo a luta interna do jovem.
Josias, é precisamente a sua humildade que Deus procura. O Senhor não chama os perfeitos, mas os dispostos. A oração de um coração quebrantado é como um incenso que sobe e agrada ao Altíssimo. Salmos 51:17. Prepare-se, pois em sua vulnerabilidade, uma força sobrenatural será gerada. As palavras de Ezequiel penetraram no coração da Assembleia e, numa sincronia divina, cada pessoa começou a orar não apenas por libertação, mas por transformação. Gemidos de desejo e súplicas de arrependimento transbordaram, como um rio que finalmente rompe as comportas. A presença de Deus se fez ainda mais real. Ana, a profetisa, ergueu as mãos, e uma brisa suave começou a soprar, como se a própria respiração do Senhor estivesse entre eles. Aqueles que buscam ao Senhor com sinceridade e fé não serão frustrados. Gritou ela. Subitamente, uma luz cintilante envolveu o círculo onde estavam, transformando o ambiente em um espaço sobrenatural de adoração. Os rostos se iluminavam, e lágrimas de alegria e liberdade começavam a jorrar. Josias, sentindo a glória de Deus, caiu de joelhos, sua oração se intensificando. Senhor, faze de mim um canal da tua paz. Usa-me, ó Deus! Enquanto isso, Ezequiel, em profundo encanto, começou a profetizar. Dias de cura e restauração estão por vir. O Senhor levantará o que está caído e os feridos serão restaurados. Assim diz o Senhor, eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:05. Gradualmente, as clamores se tornaram uníssonos, e enquanto a adoração crescia, Ezequiel anunciou uma nova revelação. Um mensageiro já vem em nosso meio. As vozes das nações serão ouvidas, e por meio de um filho, a salvação se manifestará a todos os povos. Assim como é escrito, farão fluir águas em desertos. Isaías 35:6. A multidão ficou em estado de êxtase, a revelação do profeta agindo como um fogo que consumia todas as sombras de dúvida. Mas ainda havia um mistério pairando no ar. As visões de Ezequiel continuavam a se entrelaçar com um futuro que ainda não conheciam totalmente. E, na iminência do que prometia ser a maior liberação de Deus sobre seu povo, o profeta sentiu uma pressão divina, um aviso que reverberava em sua alma. Mas antes que as portas da abundância se abram, uma prova final vos será apresentada, e nela a fidelidade de cada um será testada. Os olhos do profeta se levantaram mais uma vez, buscando uma confirmação que ainda não estava completa, um vislumbre do plano soberano que Deus traria à luz. O que mais nos espera, Senhor? Ele sussurrou ao vento, sabendo que o tempo mostraria o desdobramento dessa gloriosa promessa. E enquanto o clamor continuava, uma sombra se projetou no horizonte, deixando todos em suspense. Haveria uma nova aliança, um novo começo, e acima de tudo, uma grande revelação do coração de Deus que mudaria a história para sempre. Ezequiel permaneceu em silêncio por um momento, sua expressão refletindo a profundidade do que fora revelado. O ambiente pulsava, como se a terra estivesse sintonizada ao clamor do povo, e a presença de Deus se tornava cada vez mais palpável. As almas ao redor do profeta estavam inquietas, a fervorosa adoração ecoando como um brado coletivo que subia ao céu. Subitamente, um eco de vozes começou a surgir. Era como se um grupo de fiéis se aproximasse, suas palavras entrelaçando-se num cântico antigo, um hino de unidade e fé. Ezequiel percebeu que não se tratava de um simples grupo, mas dos anciãos da cidade, aqueles que tinham passado por muitas provações e que se haviam reunido com um propósito divino. Ezequiel, homem de Deus, um dos anciãos, chamado Elias, exclamou: ouvi o que disseste sobre a libertação e restauração. Nossos corações estão pesados por causa de nossos pecados, e ansiamos por um novo começo. Pois sabemos que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Isaías 59:1. Mas como podemos nos preparar para o que está por vir? O profeta olhou para eles, a intensidade do chamado de Deus crescendo em seu espírito. Preparem os corações. O Senhor deseja um povo purificado através do arrependimento sincero. Para isso, busquem a face do Altíssimo. Congreguem-se em jejum e oração, e dele receberão a força necessária para as provas que virão, respondeu ele. A resposta dos anciãos foi imediata. Um murmurinho de acordo se espalhou, com cada um deles se dirigindo a seu lugar de oração, buscando fervorosamente ao Senhor.
O clamor unificado da Assembleia ressoava como um poderoso trovão, e Ezequiel se ajoelhou, sentindo que a atmosfera estava prestes a se transformar. Enquanto oravam, Ezequiel vislumbrou uma nova visão. Ele viu um caminho escuro e estreito, ladeado por flores de cores vibrantes, que irradiavam luz e vida. O Senhor está nos mostrando o caminho, ele declarou em voz alta, mas esse caminho é estreito, e muitos não o encontrarão. Somente aqueles que forem dispostos a deixar tudo para trás, incluindo seus medos e incertezas, conseguirão atravessá-lo. Uma onda de reconhecimento encontrou a multidão. Sussurros de expectativa enchiam o ar, a transformação não viria sem suas decisões. Foi então que Ana, a profetisa, levantou-se novamente, seu olhar ardente. O Senhor nos mostrará sinais em nosso meio. Preparem-se, pois o que está por vir não apenas nos transcendê-los-á, mas estará alinhado com suas promessas. Nesse instante, um tremor percorreu a terra, e a luz que envolvia o círculo começou a pulsar. As mãos se levantaram em adoração fervente, enquanto Ezequiel prosseguia, um novo espírito de coragem está sendo derramado sobre vós. Não temais, pois Deus está a caminho. Quando os desafios se avolumarem, lembrem-se de que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Porém, conforme a unidade se formava e a fé se fortalecia, uma sombra obscura se aproximava. Os murmúrios de desespero e dúvida começaram a emergir entre os que observavam à distância. E o que acontecerá se falharmos? E se estivermos à mercê do inimigo? Questionaram, sua fé balançando como folhas ao vento. Ezequiel, percebendo a inquietação, elevou a voz. Vocês não estão sozinhos. A fidelidade de Deus é nova a cada manhã. A prova é uma parte do caminho, mas a vitória já está assegurada. O que nos espera é a revelação do desígnio divino, e aqueles que perseverarem receberão a coroa da vida. Tiago 1:12. Diante de suas palavras, a multidão começou a se levantar, um fervor renovado preenchendo seus corações. E enquanto clamavam ao Senhor, um repentino silêncio pairou sobre eles. A luz brilhante que os envolvia tornou-se ainda mais intensa, iluminando cada rosto com esperança e determinação. Mas o profeta Ezequiel sentia que uma nova dimensão da revelação estava prestes a se desdobrar. Uma presença gloriosa se fez sentir, e ele sabia que Deus estava prestes a falar mais uma vez. Preparem-se para ouvir, ele anunciou, pois o plano de Deus se revelará de formas que não podemos ainda imaginar. Contudo, há algo em nosso meio que precisamos confrontar antes de atingirmos a promessa. Qual será a nossa decisão diante do desafio que se aproxima? O mistério do propósito divino permanecia no ar. A multidão aguardava, os corações pulsando como um só, enquanto se preparavam para o que Deus havia preparado, prontos para testificar seu poder e sua glória. O que mais está por vir, Senhor? Ezequiel indagou silenciosamente, a revelação divina pairando como uma cortina prestes a ser levantada. Enquanto a espera crescerá entre o povo, a presença gloriosa que envolvia Ezequiel pulsava com uma intensidade quase palpável. Um silêncio reverente tomou conta da assembleia. A luz que brilhava parecia dançar ao ritmo do clamor dos corações ansiosos por direção. Cada pessoa ali estava ciente de que um momento decisivo se aproximava, e a expectativa se transformava em fervor. Naquele momento, Ezequiel levantou-se. Seu olhar fixou-se nos anciãos, e uma unção desceu sobre ele como um manto. A palavra do Senhor vem a mim, exclamou, a voz ressoando como eco divino. Assim diz o Senhor, não apagueis o fogo da adoração, pois é através dele que o Senhor manifestará o seu poder entre vós. Os anciãos e o povo em geral perceberam que a invocação do Senhor não era meramente um rito, mas uma chave que os levaria a novas profundezas da presença divina. Ezequiel continuou, a adoração será o caminho pelo qual romperemos as correntes que nos prendem. Cada lamento que oferecerdes será transformado em um cântico de liberdade. Com isso, a assembleia começou a entoar um cântico espontâneo, melodias entrelaçando-se como cordas de um arco que prestes a serem soltas para alcançar novos horizontes. A atmosfera fervilhava, e muitos se sentiam como que flutuando, elevados pela presença de Deus que respondia à sua busca. Porém, enquanto a adoração crescia em força, Ezequiel sentiu uma atração estranha de um canto obscuro. Uma sombra atravessou sua mente, como um sussurro de advertência.
Cuidado, sua alma clamou. Nosso inimigo ronda como um leão, buscando devorar. O profeta, com o espírito inquieto, retornou à adoração, pedindo ao Senhor coragem para enfrentar a adversidade que se aproximava. Após um tempo, a voz de Deus ecoou mais uma vez em seu coração: diga ao meu povo que eu estarei com eles, mas eles devem se colocar em unidade através da oração. A oração fervorosa de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Reúnam-se em oração, buscando interceder também por aqueles que estão perdidos entre as trevas. Ezequiel dirigiu-se à multidão novamente. O Senhor nos chama à reverência. A intercessão é um donativo da graça. Chamem os filhos, as filhas e os irmãos, pois cada um é valioso para o Senhor. Ele está prestes a mover-se de forma poderosa, mas devemos buscá-lo juntos. Ana levantou-se uma vez mais, com um brilho nos olhos. O poder da oração não é somente para nós, mas também para aqueles que ainda estão distantes da luz. Em nome do Senhor, clamemos por salvação e cura sobre nossa terra. Assim, a Assembleia, esplendorosa em sua determinação, começou a orar fervorosamente, clamando por cada pessoa que conheciam e todos que ainda estavam fora dos braços do Senhor. Os pedidos se entrelaçavam, uma rede de intercessão que subia aos céus, enquanto a presença de Deus se tornava ainda mais intensa. Dois anciãos, percebendo a união do povo, começaram a profetizar. Assim como o Senhor ouviu o clamor de Israel no Egito, assim ele ouvirá a nossa voz. Um deles, dizendo: os sinais e maravilhas do Senhor se manifestarão entre nós. Mas, no fundo do coração de Ezequiel, um peso crescente persistia. Ele sabia que uma decisão crítica se aproximava. O que aconteceria se o povo não permanecesse firme em sua intercessão? O que lhes custaria a falta de vigilância? Ezequiel, ciente do que estava se desenrolando, apostou tudo naquele momento. Preparem-se, disse ele com determinação, pois Deus está pronto para revelar seu plano. Aproximem-se e ouçam, pois o que está por vir será um movimento que desatará correntes, mas também exigirá uma luta espiritual. Uma nova onda de expectativa invadiu o ambiente. A Assembleia, agora unida, aguardava, os olhos fixos em Ezequiel, prontos para consagrar seus corações a Deus e enfrentar as trevas. E quem está disposto a perseverar em oração e determinação? Ele perguntou. Os rostos se elevaram para ele, determinados. Nós somos! Gritaram em uníssono, como se ecoassem os próprios céus. E nesse clamor, uma nova luz começou a brilhar. A mensagem divina sussurrava no vento, trazendo esperança. Mas lembrem-se, avisou Ezequiel, na batalha espiritual, existe um sacrifício. Afinal, o que será que estamos dispostos a deixar para que a glória de Deus se manifeste entre nós? Precisamos estar prontos para as provações que virão, pois o Senhor se assenta sobre o trono na altura dos céus, mas seu reino se manifestará na terra através da obediência de seu povo. Com essas palavras, um novo mistério se abria diante da Assembleia, como um véu que era levantado. Os corações pulsavam de expectativa pela próxima revelação divina, enquanto a presença de Deus continuava a se desenrolar em meio aos que buscavam sua face. O caminho adiante permanecia envolto em incerteza, mas a certeza da fidelidade de Deus os coraram como um estandarte, prometendo uma transformação que os levaria a um renascimento, ainda mais desafiador e glorioso do que jamais imaginaram. Enquanto a adoração se intensificava, Ezequiel sentiu um sopro do Espírito Santo inflamar, fazendo sua voz ecoar em clamor. Ó povo de Deus! Em nossa busca, não temais o que está por vir. Pois assim diz o Senhor: vede, farei um novo movimento no meio de vós, e será reconhecido por todos os povos. A minha glória se manifestará através da oração fervorosa e da adoração sincera. Ao ouvir essas palavras, um murmúrio de aprovação e expectativa se espalhou entre a multidão. A sensação de segurança se dissolveu nas sombras do que poderia vir, mas a certeza da presença divina aninhava-se em seus corações. Ezequiel, percebendo a hesitação em alguns rostos, insistiu. Lembrem-se das promessas que o Senhor fez a nossos antepassados. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. Durante aqueles momentos de fervor espiritual, os anciãos começaram a compartilhar visões que os tinham sido reveladas.
Um deles, Baruque, levantou a mão e falou em alta voz. Vi uma grande nuvem de glória se aproximando da terra. E dentro dela, uma chama se ergueu como um sinal de que o Senhor não apenas ouvirá nossas orações, mas também responderá com atos poderosos. O deserto florescerá, e as águas brotarão das rochas. O povo aplaudiu e sua expectativa se transformou em gritos de louvor. Mas Ezequiel, mesmo encorajado por essas visões, sentiu uma pesa crescente. Um som distante começou a ressoar o lamento de aqueles que estavam perdidos, a voz de uma geração clamando na escuridão. Então, ele se volta novamente para o povo, de olhos ardentes. Se queremos ver o Senhor operar entre nós, não apenas devemos nos unir em adoração e oração, mas também devemos nos atentar ao nosso modo de viver. O sacrifício que ele pede não é somente de palpites e cantos, mas de corações dispostos a deixar para trás o velho homem. Como está escrito em Romanos 12:1, apresentai, pois, os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse momento, uma onda de arrependimento varreu a assembleia. Mentes e corações começaram a se abrir, e as pessoas começaram a confessar suas fraquezas, suas dúvidas e avarezas. Era um momento de purificação, onde o fogo da adoração iluminava as sombras mais profundas da alma. Ezequiel percebeu que ali, naquela reunião exaltada, o Senhor estava preparando uma colheita de almas. Ele viu a necessidade do povo se unir em um propósito renovado. Clamemos juntos, não somente por nós, mas por aqueles que estão aprisionados pela carne e pelo temor. O Senhor é poderosa salvação. Aqueles que habitam nas trevas verão uma grande luz. E à medida que orações ardentes subiam, o céu parecia responder. Algumas pessoas começaram a experimentar curas, enquanto outras testemunhavam libertação. A presença de Deus estava se tornando cada vez mais tangível, como um líquido luminoso que preenchia a sala e abençoava todos os que ali estavam. No calar da reunião, Ezequiel ouviu claramente o chamado de Deus. Diga ao meu povo que eles devem se preparar para a batalha. O inimigo não descansa, e aqueles que buscam a luz encontrarão resistência. Mas lembrem-se do que está escrito, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:05. A revelação sobre o confronto espiritual pairava no ar, trazendo uma nova urgência ao espírito da Assembleia. Ezequiel sabia que precisava se levantar mais uma vez, vossa unidade será a chave para a vitória. Contudo, preparem-se, porque o caminho em direção à terra prometida está repleto de desafios. Precisamos usar as armas que Deus nos deu. Ele finalizou com uma profunda determinação, e agora, deixo-vos com este desafio, sois guerreiros da luz, e em breve, enfrentarão as trevas. A gloriosa verdade é que o plano do Senhor é sempre para nosso bem, conquistas esperançosas, cura para os enfermos, e liberdade para os aprisionados. Mas, o que estáis dispostos a sacrificar por isso? Renunciemos ao medo e abracemos a coragem que vem do alto. A hora da manifestação divina se aproxima. Enquanto essas palavras ecoavam, uma nova onda de oração se levantou, como um rugir de tempestade, e Ezequiel sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria a face do seu povo para sempre. A estrada à frente estava cheia de incertezas, mas sob o olhar atento de Deus, um novo capítulo começava a ser escrito. Enquanto a intensidade da oração continuava a crescer, um silêncio profundo envolveu a multidão. O coração de Ezequiel palpitava com a expectativa do que o Senhor poderia revelar em meio àquele clamor unificado. Era como se uma atmosfera pesada se formasse sobre eles, pronta para ser quebrada por um ato divino. De repente, um vento forte começou a soprar, fazendo com que as cortinas de linho se agitassem violentamente. Os rostos se voltaram em direção à porta de entrada, onde a luz parecia brilhar ainda mais intensamente. Ezequiel, sentindo a urgência do Espírito, levantou suas mãos em adoração e proclamou: Vinde, povo de Deus, e escutai. Pois há um sussurro de esperança que ecoa deste lugar. Os anciãos e os jovens se reuniram mais perto enquanto uma nuvem de glória cercava o ambiente. O murmúrio de orações se intensificou, e a sensação da presença de Deus tornou-se palpável. Então, uma voz ressoante, com autoridade celestial, falou: Meu povo, eu estou perto.
Enquanto os vossos joelhos se dobram em oração, os céus respondem à vossa súplica. Neste instante de revelação, Ezequiel caiu de joelhos, com o rosto em terra, reconhecendo a majestade e santidade do Senhor. Ele sentiu uma onda de compaixão por aqueles que ainda estavam nas trevas. As palavras encheram sua mente: o que fazeis aqui não é só por vós, mas para aqueles que eu chamei pelo meu nome. Quando Ezequiel ergueu sua cabeça, seus olhos encontraram a figura de um homem, vestido com uma túnica branca, que se aproximava lentamente. Era como se a luz que o envolvia emanasse de sua própria essência. O povo estava estupefato, silencioso diante da manifestação do divino. O homem olhou para Ezequiel e, com um olhar penetrante, declarou: eu sou o enviado do Senhor. A vossa oração tem subido até o trono da graça, e a resposta está em movimento. Levanta-te, pois estás prestes a ser instruído sobre o poder do arrependimento e da oração fervorosa. Com as palavras proferidas, uma nova visão se descortinou diante de Ezequiel. Ele viu uma nação atormentada por conflitos, perdidos em suas próprias trevas, e o chamado de Deus para aqueles que eram chamados a serem intercessores. A visão se deteve em uma cidade cercada de opressão, cada casa representando um coração que clamava por libertação. Escuta, Ezequiel. A hora é de clamar aos meus filhos, e convocá-los a uma jornada de oração. O homem continuou: a verdadeira intercessão traz transformação. Vocês devem unir-se em fé, pois em cada clamor, as correntes que prendem as almas serão quebradas. A multidão estava atenta, absorvendo cada palavra, e sobressaltada com a missão que Deus estava fazendo sobre eles. Ezequiel sentiu a responsabilidade crescer dentro dele. Assim diz o Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7:14. Com uma profundidade de reverência, Ezequiel levantou-se e exclamou: estamos sendo convocados a um tempo de oração como nunca antes visto. Preparai-vos para interceder, para clamar pelos perdidos, pois a recolha prometida está próxima. Enquanto palavras de incentivos enchiam o espaço novamente, o homem vestido de branco se afastou, sua figura iluminada desaparecendo gradualmente na luz intensa que o cercava. Ezequiel sabia que a visão que experimentara não era apenas um toque divino, mas uma chamada para uma diligente jornada de oração. E tão logo as pessoas começaram a orar com fervor, o Espírito Santo tocou os corações. Ezequiel percebeu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Mas seu espírito advertiu de que, mesmo diante dos milagres, uma força opositora estaria sempre à espreita. O que ainda estava por vir testaria sua fé e a força da própria congregação. E agora Ezequiel proclamou, desse fervor que se ergue como uma coluna de fumaça: preparem-se, pois o Senhor está enviando uma grande tempestade de avivamento. Mas uma batalha também se aproxima. Aqueles que orarem com fervor verão as promessas do Senhor se cumprir em suas vidas. A energia no ar oscila entre expectativa e temor, e uma nova etapa no plano soberano de Deus para seu povo começava a se desenrolar. O que se aproximava era misterioso, e a vontade de Deus se manifestaria de uma maneira que eles nunca haviam experimentado antes. As horas seguintes foram um turbilhão de oração e adoração. A presença de Deus pairava sobre a assembleia, uma nuvem de glória que parecia estar prestes a romper, e as vozes do povo se uniam em um clamor incessante. Ezequiel sentia a energia da expectativa criar um fervor palpável, como um incêndio que crescia a cada instante. No entanto, seu espírito não se afastava da advertência que o Senhor lhe havia dado: uma batalha espiritual estava por vir. Ó Senhor, prepara nossos corações! Exclamou Ezequiel, enquanto as lágrimas escorriam em sua face. Faze-nos dignos de teu chamado, ajuda-nos a permanecer firmes nas promessas que nos deste. Enquanto os outros continuavam em oração, o profeta percebeu que a atmosfera estava mudando. Uma eletricidade começou a vibrar no ar. Ele se virou para Ana, a profetisa, que estava envolta em uma luz suave e radiante, e falou em voz baixa, mas firme: sinto que um teste se aproxima. Precisamos estar prontos para enfrentar qualquer coisa que o inimigo traga. Nosso clamor deve ser ainda mais intenso, pois o Senhor nos está chamando para um novo nível de fé. Ana assentiu com a cabeça, a determinação brilhando em seus olhos.
Sim, Ezequiel, a chave será a unidade entre nós. Se estivermos juntos, clamor por clamor, poderemos superar qualquer adversidade. As horas passaram, e quando a primeira luz da manhã começou a romper as trevas, Ezequiel sentiu um peso em seu coração. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer. O vento que soprava pelas janelas trouxe uma pressão nova, um sussurro que parecia carregar uma mensagem direta do céu. Estou prestes a agir, declarou Ezequiel à assembleia, que agora se reunirá em um círculo em torno dele. A hora do Senhor está se aproximando, e precisamos estar preparados. Ele irá testar nossa fé e nossa lealdade a Ele. Aqueles que o buscarem em sinceridade e verdade experimentarão a sua grandeza. Nesse momento, um estrondo ressoou distante, como um trovão, fazendo com que todos olhassem para o céu. O Senhor está se movendo! Gritou um dos membros da congregação. A excitação gerou murmúrios, mas Ezequiel rapidamente acalmou a assembleia. Esta é uma oportunidade de buscar ao Senhor como nunca antes. Uma resposta está prestes a se manifestar, mas devemos preparar nossos corações e nossas almas. Foi quando, no meio da multidão, uma figura apareceu, coberta por um manto de linho, o mesmo homem que se havia aproximado anteriormente. Dessa vez, ele parecia irradiar uma luz ainda mais intensa. Seus olhos profundos encontraram Ezequiel, e ele falou com uma voz cheia de autoridade. Ezequiel, o Senhor envia uma mensagem ao seu povo. Ele está convocando a todos para entrarem em um nível profundo de intercessão e adoração. A falência da terra e as escuridões dominarão os olhares, mas eu sou luz e serei a esperança de todos os que clamarem por meu nome. As palavras reverberaram como um eco em toda a assembleia. Ezequiel sentiu que o chamado estava se intensificando. É um chamado para a batalha. Não se esqueçam do que já foi revelado. A fraqueza no espírito não poderá prevalecer contra a força da unidade que encontramos aqui. A assembleia estava em êxtase, mas a sensação de que algo grande estava prestes a transcender se tornou ainda mais palpável. O homem de linho fez uma pausa, como se lesse os pensamentos dos presentes, disse, mas antes que a luz se manifeste, um teste de obediência e entrega se aproximará. Somente aqueles que estiverem dispostos a sacrificar suas inseguranças e medos verão a vitória. Aqueles que permanecerem firmes e perseverarem através da prova se regozijarão em um novo amanhecer. Assim diz o Senhor, serão como as árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dão fruto na estação própria. Salmos 1:03. Ezequiel, percebendo a importância da mensagem, convocou o povo a se ajoelhar. Vamos clamar ao Senhor juntos, pedindo não só por nós, mas por cada coração perdido. Ele está prestes a revelar seu plano. Que nosso clamor por libertação e avivamento seja o sinal de nossa fé firme. Com corações alinhados, a assembleia se ajoelhou, e o clamor por salvação e transformação ascendeu como um fumo agradável diante do Senhor. A sensação era de que os céus se abriram, e uma onda de poder desceu sobre eles. Os corações estavam vibrando ao ritmo do desejo de um novo começo. Mas as palavras reveladoras que Ezequiel receberá ecoavam em sua mente. Preparem-se! O teste está vindo! O que mais será revelado em nosso meio? O Senhor se deleita quando o corpo de Cristo está unido, mas cada um de vocês deve estar disposto a se submeter à obra que ele deseja fazer. Enquanto o clamor aumentava em intensidade, o céu resplandeceu em resposta, folhagens despencando como um aviso sutil. Um novo capítulo do plano soberano de Deus estava para começar, e todos estavam prestes a se aproximar da realização da promessa que mudaria não só suas vidas, mas toda a história da nação. O que aconteceria em seguida? A resposta estava prestes a ser revelada em meio ao fervor celestial, e uma expectativa divina pairava como um orvalho sobre todos os que ali estavam, prontos para valer-se do que Deus estava prestes a fazer.